Caros alunos, caras alunas, honorável turma da segunda série do Colégio Miguel Couto. Eu sou o professor Paulo Supimpa, de Filosofia, para mais uma aula. Hoje, a aula 8, dividida em duas frentes, 8A e 8B. Vamos ver a Revolução Científica, Nicolau Copérnico, Galileu, Isaac Newton, resumidamente. Muito bom dia, vamos lá. No slide 2, você tem aí uma definição de conhecimento científico dada pelo site Significados. Interessante, tão interessante que eu coloquei aí para vocês, com uma pequena ressalva. Nessa definição não foi colocada a importância da demonstração matemática, sem a qual o conhecimento científico não fica plenamente satisfeito. Então, lendo essa definição do site www.significados.com.br, não se esqueça que na nossa visão aqui está faltando o comentário a respeito da demonstração matemática, como ficou estabelecido da ciência moderna renascentista para cá. Então, o conhecimento científico, título do slide, se vale evidentemente do método científico, que foi a solução encontrada pela evolução da razão humana para conectar o eu com o mundo, ou seja, a mente com a realidade, da maneira mais fiel possível. Realidade essa que, através dos fenômenos, se mostra de forma indireta a razão que a interpreta. Então, a mente interpreta aquilo que é captado pelos canais sensoriais e, assim, racionalismo e empirismo se completam. Com a revolução científica e a evolução tecnológica, os sentidos foram extremamente ampliados através das máquinas e instrumentos construídos pelo homem, como o microscópio e a luneta, por exemplo, que multiplicaram a visão humana para o micro e para o macro. Somou-se a isso a matemática como a linguagem fundamental do cosmos e o método científico. Então, a espécie humana pousou na Lua e conseguiu fotografar o átomo. Slide 3, você tem aí uma definição muito simplificada, porém muito densa, de conhecimento, né? Conhecer seria o ato de tornar inteligível através da lógica dialética e do método científico. Calma aí. Lembrando primeiro que inteligível é tudo aquilo que só pode ser alcançado pela razão. A dialética é o processo de discussão para se chegar à verdade. Lógica seria, resumidamente, a ordenação do pensamento. E o método científico é o método da ciência que falaremos daqui a pouco. Perfeito. Em sua obra denominada Metafísica, Aristóteles buscou investigar o que ele chamou de o ser enquanto ser. Significa dizer que buscou compreender o que tornava as coisas o que elas são, ou seja, as características das coisas que nós percebemos de maneira superficial através dos nossos sentidos. Apenas nos mostram como elas estão momentaneamente, segundo Aristóteles, mas não definem ou determinam o que elas são em seu íntimo mais elementar.
seria preciso investigar as condições que fazem as coisas existirem, aquilo que determina o que elas são e aquilo que determina como são. Assim pensou Aristóteles. Então, ele definiu a ciência como conhecimento verdadeiro, ou seja, conhecimento pelas causas, por meio do qual é possível superar todos os enganos, as opiniões e compreender a natureza do movimento e da mudança no mundo. Slide 4. Empirismo e conhecimento, não é? É porque os empiristas, para eles, todo erro que emerge do entendimento vulgar das coisas, veja só no texto, é resultado dos nossos juízos sobre elas. Ou seja, o erro não estaria no mundo ou na sensibilidade, nos nossos sentidos, eles querem dizer, mas sim na interpretação que se dá aos dados captados pelos sentidos. É como quem diz que os sentidos não enganam, é a razão que interpreta errado aquilo que é captado pelos sentidos, não é? É o que se quer dizer no texto, ou seja, da forma como o entendimento associa as informações colhidas pelos sentidos. De todo modo, os céticos antigos, por exemplo, colocavam a dúvida racional como uma espécie de sombra que deve perseguir todo aquele que deseja o conhecimento, aquele que quer conhecer. A ciência sempre defendeu que o conhecimento do mundo deve ser objetivo e imparcial. Inclusive, foi assim que começou a filosofia, uma visão desapaixonada da realidade. Slide 5. Bem, o conhecimento científico é pautado no objeto em si, na verdade do mundo, na essência, nas causas, como já falamos. E não deve levar em conta, ou mesmo deve até negar, os aspectos subjetivos do saber. Ou seja, a ciência busca ser imparcial, levando-se em conta que todo cientista é um ser humano passível desse erro, não é? A razão é um instrumento privilegiado do conhecimento, porém, ela deve estar um diálogo contínuo com o mundo. Então, você vê aí na tirinha, até engraçado, uma coisa interessante, né? Aos olhos dos humanos, um mamute deveria ser inconfundível. Um animal muito grande, facilmente captável pela visão humana. Mas mesmo assim, o que a tirinha quer dizer? Que o nosso ancestral aí preferiu olhar de perto usando lá o seu microscópio da Idade da Pedra. Por quê? Porque a ciência trabalha assim. Ela não se baseia tão somente naquilo que é visto, captado pelos sentidos. Ela usa instrumentos mais aperfeiçoados, além da experimentação e, enfim, do método científico como um todo. A ciência confia na tecnologia que ela mesma criou. E uma coisa muito importante no texto, veja lá. O conhecimento científico acredita na possibilidade de conhecer as coisas tais como elas são, independentemente do sujeito que as observa. Em outras palavras, a ciência se pauta na convicção de que é possível atingir o conhecimento seguro do mundo através do método científico. Slide 6.
Essa imagem é muito conhecida pelo pessoal da filosofia. Crença, verdade, conhecimento, e tem origem lá em Platão. Eu tirei essa imagem da internet, está aí o site para que você possa vasculhar, mas eu achei uma pequena imperfeição nessa imagem, tanto é que eu vou insistir em colocar a correção e vou explicar por quê. Então, aí está o que estava faltando, não é? Porque a bola azul à direita, ela simboliza a verdade. A bola vermelha à esquerda simboliza as crenças que a gente tem. Quando você tira a interseção, aquela cor ali, um azul mais escuro, parecendo meio que um lilás, simboliza as crenças verdadeiras, é a interseção entre os dois conjuntos. E a bola amarela significa o seguinte, é o conhecimento, porque além de ser uma crença verdadeira, ele é justificado, ou seja, é uma crença verdadeira justificada, ou seja, ela pode ser provada. Então, você pode ter uma crença, ela pode ser verdadeira, mas se você não pode provar que ela é verdadeira, fica em suspenso como simplesmente uma hipótese. Pois bem, aí, o que seria só aquela faixa azul clara à direita? É uma região que pertence à verdade, mas está fora das nossas crenças. Então ele colocou aí como verdades desconhecidas. Não, pode ser uma verdade que você não conheça, mas pode ser também uma verdade que você conheça, mas simplesmente não acredita, o que é ruim, não é? Então, essa região azul à direita pode ser uma verdade desconhecida, você nunca ouviu falar, mas pode ser também algo que você conheça, ouviu falar, conheça não, você ouviu falar, mas você simplesmente não acredita. Perfeito? Então, conhecimento para Platão é uma crença verdadeira justificada, ou seja, que você pode provar sua veracidade. Slide 7 é, digamos, um enriquecimento da figura que vimos do slide anterior. Nesse aí tem umas complicações, não é? Referentes a um outro tipo de estudo, talvez, onde o autor aí, o Marcos Siqueira Moura, você pode ver aí no link, ele fez uns acréscimos interessantes. Ele botou uma bola marrom ao redor, dizendo que é o meio em que se vive. Eu não teria feito isso, porque meio em que se vive, o marrom está fora da verdade. Então seria um meio falso, um meio que não existe. Se não é verdade, a verdade é a realidade. Se não é verdade, é irreal, não existe. Mas não é. Então, só para fazer essa observação. O que eu queria chamar mesmo a atenção, uma coisa muito interessante que ele colocou no desenho, foi esse retângulo aí, né? Olhe, por favor, atentamente para a figura no centro. Veja esse terrível retângulo. Você está vendo que esse retângulo ele chamou de conhecimento acadêmico, ou seja, aquilo que você aprende na universidade. E ele está dizendo que na universidade você aprende ali, ó, no cantinho à direita, verdades que não podem ser provadas. Mas você também aprende à esquerda, olha lá, crenças falsas. Veja, ele está dizendo que o mundo acadêmico também tem as suas mentiras, hein? Não vamos entrar nesse mérito aqui, não é o motivo da nossa aula, mas isso realmente pode acontecer. Slide 8, Nicolau Copérnico.
matemático e astrônomo polonês que desenvolveu de maneira bastante aceitável a teoria do heliocentrismo, que colocava o Sol no centro do nosso sistema solar. Pois bem, é que no século XVI, na época dele, de Copérnico, o geocentrismo não era apenas uma hipótese, entre aspas, porque ela teria sido comprovada, entre aspas, provada, entre aspas, mas principalmente pela força religiosa da então toda poderosa Igreja Católica. A teoria de Ptolomeu, que dizia que a Terra era o centro do universo, era aceita por todos. E apesar de alguns cientistas questionarem, nenhum deles teve a coragem de se dizer contra, além de não terem ainda provas concretas para justificar a negação de tal afirmação. Ou seja, o geocentrismo. Foi Copérnico que se propôs a isso. Slide 9. A revolução heliocêntrica de Copérnico, veja só, marcou a passagem da ciência antiga para a ciência moderna, inclusive tendo sido considerada uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos. É só você pensar que o mundo todo ocidental, comandado pela então Igreja Católica, pelo menos ideologicamente, acreditava no geocentrismo. Realmente, a revolução de Copérnico, revolução copernicana, ela foi ímpar, ela foi de um poder de rompimento sem precedentes, talvez, para muitos historiadores na história da humanidade. A Igreja Católica, que controlava não só o poder religioso e ideológico, mas também tinha muita influência no poder político e econômico da Idade Média, a Igreja se baseava em algumas categorias de Aristóteles para adotar, como adotou, o geocentrismo de Cláudio Ptolomeu, que nasceu no ano 100 depois de Cristo e morreu em 168. E foi um cientista grego que estabeleceu em suas observações em Alexandria, presume-se, a teoria de que a Terra era o centro do universo. E foi adotada pela Igreja Católica por sua compatibilidade com os textos bíblicos e com os dogmas católicos. Essa teoria tinha como base, como já falei, estudos de Aristóteles, elaborada por Cláudio Ptolomeu, que era astrônomo e até geógrafo, segundo se diz. Por isso, ela ficou conhecida como teoria ptolomaica. Slide 10. Mas Copérnico não acertou em tudo. Ele errou num pequeno detalhe que suas observações e cálculos não permitiram perceber. É que as órbitas dos planetas ao redor do Sol, como ele pensou, não eram circulares, e sim elípticas, como ficou descoberto mais tarde pelo astrônomo, também matemático, Johannes Kepler. Kepler, que estabeleceu 3 leis que são aceitas até os dias de hoje, que veremos mais na frente.
Slide 11, como você pode ver marcado em verde, Kepler é considerado até os dias de hoje figura-chave na revolução científica do século XVII. Slide 12, você vê a primeira lei de Kepler. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos dessa elipse. Como consequência, a distância do planeta até o Sol varia ao longo de sua trajetória. Ora ele está mais perto, no periélio, ora ele está mais longe do Sol, no afélio. Veja aí a animação. Acredito que você tenha percebido também que próximo ao Sol, no periélio, o planeta tem velocidade maior, é mais veloz, e ele é mais lento justamente longe do Sol, da estrela, né? No afélio. Slide 13, a segunda lei de Kepler, que diz basicamente que em tempos iguais um planeta varre áreas também iguais. Ou seja, você tem uma regra de 3. A área 1 está para o tempo 1, assim como a área 2 está para o tempo 2. Isso quer dizer que se em um mês a Terra varre uma área X ao redor do Sol, em 2 meses varreria uma área 2x. Então a razão área e tempo é uma razão constante, diretamente proporcional. Veja aí. E, finalmente, no slide 14, a terceira lei de Kepler, que essa é mais complicada, porque a fórmula tem quadrado e ainda tem o cubo. Mas, basicamente, é o seguinte: o quadrado do período de revolução de um planeta ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. O detalhe importante é que as leis de Kepler são válidas dentro de um mesmo sistema solar. Essa fórmula, por exemplo, você não pode aplicar considerando, igualando, né, o T2 sobre R3 de um planeta no nosso sistema solar com um planeta fora do nosso sistema solar. E no slide 15, nós chegamos no ponto maior da revolução científica, que foi uma ruptura profunda e radical na cultura do Ocidente. O mundo moderno nasceu com uma espécie de desmoronamento da cosmologia antiga e com o surgimento de uma reavaliação da cultura religiosa predominante por muitos séculos na Europa. A Revolução Científica não tem um nome de revolução à toa, né? Foi um grande avanço nas ciências, desafiando inclusive as crenças tradicionais e o poder educacional e ideológico da Igreja Católica medieval. No slide 16, uma animação onde você vê os gráficos da altura, depois da velocidade, depois da aceleração em função do tempo. E finalizando, mas aí já entrando em Isaac Newton, você vê o gráfico da conservação da energia mecânica. Veja só a animação. No slide 17, você vê as obras fundamentais, né? Não foram as únicas, mas as, digamos, que ganharam mais repercussão na Revolução Científica, com os seus autores e o ano.
Essas obras e seus autores, ao mesmo tempo em que aniquilaram os princípios da cosmologia antiga, como a física moderna, por exemplo, que fragilizou consideravelmente as crenças nas quais se fundamentavam a suposta ciência medieval e mesmo os dogmas religiosos mais antigos. Então, fechamos aqui a aula 8A, voltando imediatamente com a aula 8B.